Olá, está entrando no ar pela TV Escola mais um Salto para o Futuro. Ao longo da história, quais as dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita da língua portuguesa? Como a participação de professores das diversas áreas do conhecimento pode contribuir para o desenvolvimento da leitura e da escrita? Esses são alguns dos temas do programa de hoje, o primeiro da série Ler e Escrever, Compromisso da Escola. São nossos convidados para o debate o professor do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Paulo Coimbra Guedes. O professor do Departamento de Linguística da Unicamp, João Vanderlei Geraldi. E a professora da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, Maria da Graça Costa Val. Direto do Maranhão, a professora Joina Bonfim Falcão também participa ao vivo do programa de hoje. Que língua é essa que aprendemos na escola? Ela é a mesma que falamos no nosso dia a dia? Qual o papel da escola e dos professores no processo de aprendizagem da língua portuguesa? Assuntos que estão na reportagem de Naila Oliveira. Na sua opinião, a gente fala português ou brasileiro? Brasileiro. Brasileiro. E qual é a diferença? É que um nasceu no Portugal, outro no Brasil. Aí você me pegou, mas eu acho que a gente fala o português, né? É uma mistura, né? É, porque eu acho que o Brasil é um país cheio de muitas línguas, né? Muitos povos de fora que vieram para cá e a influência foi muito grande. Então a gente mistura tudo, porque você usa o inglês, usa um pouquinho do italiano, usa o espanhol. Que dúvida! E o questionamento aumenta se lembrarmos que, além das influências linguísticas de outros povos, ainda temos os regionalismos, que são responsáveis por modos de falar específicos que fazem uma mandioca ser também macaxeira e aipim, e uma tangerina ser conhecida como mexerica ou bergamota, de acordo com a região. Você acha que português é uma língua difícil? Com certeza. Muito difícil, porque eu acho que ela varia muito, é muito difícil de se conjugar verbo. E por falar em gramática, como fica afinal o sujeito? Como ele aprende a língua portuguesa e como ele fala e escreve a sua língua? Você acha que a gente escreve exatamente como a gente fala ou não? Não, se escreve um pouco melhor do que se fala. Para escrever, eu penso mais, né? Uso mais a gramática mais corretamente, porque a gente usa muita gíria, né? Ler e escrever tem que, mais do que ser o título de um livro, passar a ser uma prática como compromisso de todos e de todas as áreas. E é esse o papel da escola, reforçado pela nova Lei de Diretrizes e Bases. Uma escola que participa ativamente na formação de leitores, escritores críticos e competentes. Um compromisso de todas as áreas. Isso passou a ser mais do que um projeto, um eixo do nosso trabalho, e toda a formação continuada do professor, de todos os ciclos, de todas as disciplinas, tem como centralidade a questão do ler e escrever. Para a pesquisadora Emília Ferreiro, a escrita não pode ser vista como um objeto escolar. A escritura está en las paredes, en las camisetas, en la tela do computador, en los envases comerciales, en los señales da estrada. Para poder ser un ciudadano que ejerce sus derechos, tiene que ser capaz de comprender mensajes escritos y de actuar en función de una lectura crítica, una lectura comprensiva, que permite las comparaciones, que saca consecuencias luego de esas comparaciones, etc. E na escola, o professor é o condutor, o orientador de todo esse processo. Los profesores van a pensar que si no están dando aula en sentido tradicional, está ahí na frente da turma, escribiendo na lousa y dando instrucciones para copiar, no está ensinando. Y ahí hay un problema que es muy interesante, que es cómo se conceptualiza la intervención del profesor, as intervenções dos profesores. Eles estão interveniendo o tempo todo, cuando falan, cuando no falan. Y ese silencio es un silencio para permitir entender el problema y hallar una solución para el problema.
Professora Maria da Graça, duas pessoas disseram ali no depoimento que, de um modo geral, elas escrevem melhor do que falam. Qual é a relação? Isso é uma crença? Existe uma crença de que se escreve melhor, mais corretamente do que se fala? Sim, eu acho que é importante a gente pensar em duas questões aí. Em primeiro lugar, acho que um rapaz que fala que o português é difícil, que é difícil conjugar os verbos. Eu acho que é preciso pensar que como é que pode ser difícil a língua que a gente ouve desde o dia que nasce e que fala e se entende bem, porque a gente convive nessa língua o tempo todo. Então me parece que tem aí essa crença de que o que se fala é errado e que a língua é difícil e que a língua certa está em conjugar esses verbos que dependem de aula de gramática, etc., me parece que tem uma questão política séria aí. Porque na medida em que as pessoas acreditam que elas falam errado, que elas não falam bem, que o bom uso da língua é só o escrito e é um escrito padrão, assim, meio inacessível, me parece que isso acaba levando também essas pessoas a um sentimento de baixa autoestima, né? Eu não sei falar, eu não sei escrever, eu não sei pensar, e disso vem também, eu sou um cidadão de segunda classe, eu sou um cidadão que não mereço um bom lugar na sociedade, um bom emprego, um bom posto de trabalho, uma boa remuneração. Então, essa é uma questão séria. Por que se a gente fala, vive, namora, compra em português e faz isso com tanta facilidade o tempo todo, por que a gente vai passar a vida com esse peso de que a nossa língua é difícil e que a gente não se sai bem nessa língua, que para se sair bem é preciso escrever e decorar gramática, ou sei lá, alguma coisa que está fora do nosso cotidiano. Agora eu queria passar para o professor Paulo. A gente viu também ali uma dúvida se falamos brasileiro ou português, ou a língua portuguesa. Por que essa dúvida surge? O que o senhor atribui isso? Eu tenho pensado muito ultimamente com relação à questão das coisas que a gente aprende naquele maravilhoso gol do Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra. Tá? Então eu fico pensando assim, em 100 anos a gente aprendeu a jogar futebol muito melhor do que os ingleses que inventaram o futebol, e em 500 anos a gente não aprendeu a falar português direito. Dá para acreditar nisso? Que a gente é extremamente capaz de uma coisa, extremamente incapaz de outra, isso não faz nenhum cabimento. Por que a gente aprendeu a jogar futebol melhor do que os ingleses? Porque a gente não sabia como é que os ingleses jogavam futebol e a gente começou a jogar futebol do nosso jeito. Né? E em 100 anos, né, um menino de 22 anos sabia exatamente como botar aquela bola ali nos 30 centímetros que tinha entre o travessão e a ponta dos dedos do goleiro da Inglaterra. E em 500 anos, o que a gente fez com a nossa língua? A gente fez poemas maravilhosos, canções maravilhosas, escreveu romances maravilhosos, namorou, como disse a Graça, a gente fez coisas absolutamente fantásticas. Eu acho assim, ó, vamos combinar. Tudo bem, a gente não fala português direito, tá? Só que não é porque a gente é burro, é porque a gente teve que, quando foi obrigado a falar português, que inventar uma língua para falar português, porque ninguém nos ensinou a falar português, só nos obrigaram a falar português. Então vamos combinar, a gente não fala português, a gente fala uma outra língua parecida com o português, que a gente, até por ironia, vai continuar chamando de português. Eu acho que assim as coisas ficam mais simples para todos nós. Professor João. Bom, eu gostaria de começar lembrando que o poeta já disse que o português são dois. Aquele com que você namora a sua prima, ou as suas primas, e aquele que você vai aprender na escola. E o que vai aprender na escola, na verdade, é uma modalidade da língua portuguesa diferente nas suas formas, nos seus lugares de empregos, do uso da modalidade oral, que é frequente entre nós. E esta aprendizagem escolarizada é uma aprendizagem que é extremamente, no sentido em que a Graça estava colocando, extremamente silenciadora. Me parece que o maior sucesso do ensino de língua portuguesa
na escola brasileira, e talvez um dos grandes sucessos da escola brasileira foi a ideologização de que nós não sabemos português. Por quê? Na verdade, eu acho que é um conjunto de questões históricas. Uma, o Paulo acaba de apontar, que é a questão da relação entre colônia e metrópole. Não dá para nós esquecermos, por exemplo, que o português é falado no Brasil há 250 anos. Menos do que isso. As ordenações de Marquês de Pombal, que obrigam inicialmente o uso de português no Maranhão, são de 1740 e poucos. E depois de 50 estendidas ao resto do Brasil. Até então, portugueses, índios falavam a língua geral. Quer dizer, este país seguramente teria sido um país bilíngue, tá? Poderia ter sido um país bilíngue, não foi bilíngue por uma circunstância de imposição, e esta imposição, tá, que não se dá inicialmente pelo ensino de português, porque o que se ensinava era latim, e era em latim que se ensinava também nas escolas, mesmo no início das escolas régias, logo depois da expulsão dos jesuítas, tá? Na verdade é um português que é distante de todos nós. É tão distante quanto a metrópole era distante, e é tão distante de todos nós pelos seus temas, pelo que trata e pelos nossos interesses. Por isso que a aprendizagem do português é uma questão central, como colocou no vídeo, por exemplo, a professora Maria Luísa, há pouquinho nós acabamos de ver. Ela é central enquanto atividade escolar, porque sem ler e escrever não há aprendizagem de nenhuma outra disciplina ou conhecimento científico, mas também ela é central porque a questão da linguagem é uma questão central na constituição dos sujeitos. A gente vai dar continuidade ao debate, mas antes eu quero chamar o Johnny aqui do Rio de Janeiro. Olá, Johnny. Boa noite, Bárbara. Estamos falando aqui do teleposto Jacinto Xavier Martins, em Rio das Ostras. E a dúvida é a seguinte: o maior desafio que nós, professores, encontramos em relação à leitura e à escrita é quando nos deparamos com alunos com dificuldades. Daí nos perguntamos, onde está a deficiência? No professor das séries anteriores ou no sistema onde o governo impõe a promoção automática, né, derrubando toda uma proposta de educação democrática? O que fazer diante dessa situação? Será que as disciplinas sendo trabalhadas juntas ajudariam nesse sentido? Muito obrigado e boa noite. Obrigada, Joane, pela sua participação. A Maria da Graça. Sim, o Johnny tocou num problema sério, difícil. Agora, me parece que, enfim, com relação à questão da promoção automática, me parece que essa ideia é uma ideia muito boa. Acabou que ela foi implementada nos vários estados do Brasil de uma maneira que foi meio atropelada e ela, afinal, não funcionou. Mas eu acho que é preciso que a gente pense que a escola é lugar de inclusão. A escola não é um lugar, a escola não pode funcionar como um portão estreito, né, e que vai impedir a entrada do cidadão. A escola não é um filtro para separar os melhores e os piores. Os piores caem fora, vão para a rua, enfim. Os alunos têm que ficar na escola e a escola tem que se haver com eles, tem que dar um jeito. Agora, eu acho que, enfim, esse processo de promoção, não é a questão da promoção automática, mas é de que a escola precisa incluir os alunos, inclusive os que têm dificuldade, e precisa encontrar maneiras de colocar esses alunos no lugar que se deseja, enfim, de desenvolver as habilidades linguísticas e cognitivas desses alunos, mas não jogando na rua. Não... Desculpa interromper, professora, eu até quero esticar um pouco esse assunto, mas antes, vamos chamar a Nazaré do Rio de Janeiro, que ela já está aguardando a gente na linha. Olá, Nazaré, como vai? Orientadora Nazaré, com alunos do Instituto de Educação, professor Moisés Henrique dos Santos e professores locais. No livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, Carl Sagan cita que de vez em quando tem a sorte de lecionar no jardim de infância e diz que lá as crianças são cientistas natos,
São curiosas, intelectualmente vigorosas, pois não têm medo de perguntar, de investigar. Tentam, imaginam. Algo acontece entre o primeiro ano escolar e o último ano do ensino médio que os fazem temer as perguntas e a participação. Seria o fato de que trabalhar com o texto implica trabalhar com incertezas e com os erros, porque escrever é produzir e não reproduzir velhas incertezas, muito conveniente na hora de apontar acertos e erros. Boa noite e obrigada. Professor Paulo. Deixa eu juntar um pouquinho as duas coisas. Eu queria pegar a ideia da leitura e das dificuldades de leitura. Eu acho assim, ó, o professor tem que botar uma coisa... O Vanderlei disse assim, o problema da escola é a questão da modalidade, não é isso? Quer dizer, então assim, o que é o português da escola para nós? O que é o português que está no livro? É uma língua que a gente não fala, mas é uma língua na qual a gente tem de escrever e é a língua que a gente vai tomar contato com os conteúdos da leitura. Então é assim, o que o Vanderlei disse? A leitura e a escrita é fundamental para a gente entender qualquer coisa da escola. Mas tem mais. O aluno da gente só vai aprender português se ele for leitor. Se ele não for leitor, ele não vai aprender português. E ele não vai aprender ciências, geografia, matemática, não vai aprender nada se ele não for leitor. Então é óbvio que todo mundo precisa, né, transformar os alunos em leitores. E transformando os alunos em leitores, a gente começa a lidar exatamente com a diversidade, com a incerteza, com as inúmeras respostas. Agora, né? Professor, desculpa interromper, eu fico me colocando no lugar do Johnny, por exemplo, eu não sei o que eu faria se eu fosse professora e recebesse um aluno vindo de uma outra série, que vamos chamar aqui de dificuldades nessa leitura e nessa escrita, e que ele não tem o mesmo desenvolvimento do que a turma, ou não está no nível daquela turma e tem dificuldades de... Pode, claro, o professor João já me pediu, por favor, posso entrar? Eu fico me perguntando o que seria possível fazer. É claro que a professora já disse que essa promoção automática deveria ter sido, ou deve ser, melhor trabalhada em diferentes lugares, ou, né, de acordo com as secretarias, com o que as secretarias desenvolvem. Mas isso não acontecendo, e o professor recebendo um aluno que tem essas dificuldades que o Johnny apontou, qual é a saída? O que eu faço? Qual é o caminho? Bom, eu vou entrar, claro, nessa discussão levantando a seguinte questão. Nós temos que nos acostumar de uma forma ou de outra a darmos aulas aos alunos que temos e não aos alunos que queremos. Bom, o processo falso, mas quantitativamente real, é que a escola se democratizou, ponham-se todas as aspas que quiserem em cima dessa palavra democratização, inclusive no sentido da permanência do aluno na escola. Na verdade, isso que hoje nós estamos chamando do aluno com dificuldades, nós sempre tivemos na escola, só que nós não sabíamos que tínhamos, porque antes dele nos mostrar a dificuldade, ele já tinha sido expulso da escola. O processo de uma escola inclusiva, obviamente, nos coloca um conjunto de questões. O que significa que nós temos que pensar uma qualidade de escola, não relativamente à escola que foi do passado, e nem recuperar uma qualidade do passado, mas construir uma outra qualidade. Por exemplo, veja, a criança é vigorosa, imagina, tenta, nos colocou a professora Nazaré na citação que faz do Mundo Assombrado. Ora, durante 11 anos ela é corrigida. Toda vez que tenta escrever uma palavra que ela nunca escreveu e errou, ela é corrigida. Como é que ela vai continuar tentando? São 11 anos de construção do último ano do ensino médio. Não é um ano que constrói o final do ensino médio. É, na verdade, 11 anos de tentativas e correções, imaginação e correção. Seria de alguém dizendo para ela o tempo inteiro que ela não sabe escrever. Porque se você corrige, você está partindo do princípio de que, olha, você não sabe. E pior ainda, quer dizer, você aprova... Quando você tenta errado. Né? Quando aprova o aluno que diz aquilo que a escola lhe ensinou, e você não tem a mínima certeza se este aluno escreveria, digamos, ortograficamente correto, naquilo que tentasse, que não foi o que a escola ensinou. Tá certo. Eu vou pedir só um minutinho, professor, porque a gente tem muitas perguntas ali com a Mônica e a gente vai tentar responder a todo mundo. É verdade, Bárbara, eu sinto que a gente vai ter que correr bastante. Hoje tá bom.
Bom, a pergunta é da orientadora de aprendizagem Lucimar, do Teleposto de Três Rios. Utilizando a entrevista da revista Nova Escola de setembro de 2001 com a escritora Ana Maria Machado, uma de suas constatações é de que ninguém contrata um instrutor de natação que não sabe nadar, mas temos professores que não sabem ler. Mas temos professores que não leem. Como desenvolver o gosto pela leitura nos alunos com professores que não leem? Professor Paulo? Graça tinha uma resposta interessante para essa questão. Por favor, então, Graça. Sim, essa pergunta me faz lembrar um artigo de um colega meu, que é professor da Faculdade de Educação da UFMG e é do CEALI, o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, em que ele discute exatamente isso. Será que o professor não lê? E ele faz uma pesquisa sobre isso. Aliás, o professor é o Antônio Augusto Gomes Batista, que a gente chama de Dutti, acho que ele é mais conhecido como Dutti. Bom, mas ele faz uma pesquisa para ver isso, e o que ele constata na pesquisa é o seguinte: não é que o professor não lê, o professor não lê aquela leitura que é prestigiada e que é considerada como boa leitura. O professor lê, né? Agora, entre essa questão está permeada também de uma outra coisa, que é o seguinte: os professores que estão atualmente na sala de aula são muitas vezes a primeira pessoa da família que chegou a um curso universitário. Então ele vem de uma família que não tem uma tradição de leitura, dessa leitura literária que dá prestígio. E é alguém que já fez muito, que fez uma caminhada muito grande se apropriar da cultura dominante, etc. Mas ele ainda não chegou naquilo que é legitimado pela sociedade. Mas isso não significa que esse professor não lê. Só que ele pode não ler na quantidade e aquele tipo de leitura que dá prestígio. Né? Bom, no próximo bloco vamos conferir como uma escola municipal de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, trabalha com a leitura e com a escrita em todas as áreas do conhecimento. Salto para o Futuro volta já. O artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases propõe como objetivo do ensino fundamental desenvolver a capacidade de aprender do aluno. De acordo com a LDB, os professores de todas as áreas do conhecimento têm o compromisso de promover a aprendizagem da leitura e da escrita. Vamos conhecer agora como uma das escolas municipais de Porto Alegre busca alcançar esse objetivo. Ler e escrever não se aprende só nas aulas de língua portuguesa. De acordo com a nova Lei de Diretrizes e Bases, é compromisso de toda a escola o ensino da leitura e da escrita. Essa é uma meta que nós temos, né, de fazer essa aproximação entre as áreas nesse sentido, né, de que o letramento deles não se dá só via literatura ou via aula de português, né, desmanchar um pouco essa ótica. O município de Porto Alegre intensificou nos últimos 2 anos os trabalhos para que os professores de todas as áreas assumam esse compromisso de formação de leitores e escritores. Ao todo, são 45 mil alunos em 50 escolas de ensino fundamental e dezenas de projetos que incentivam a leitura e a escrita. Não só o professor de língua portuguesa pode trabalhar dentro dessa ótica, né? Ela se encaixa perfeitamente num trabalho também com outras áreas do conhecimento. Os jornais comunitários são alguns dos projetos que as escolas de Porto Alegre desenvolvem para incentivar a formação de leitores e escritores no município. Nós temos na rede hoje já funcionando quase 15 jornais publicados pelas escolas, de uma forma mais artesanal ou menos, né? Mas que vão dar conta também desses falares, né? E aí isso acaba surgindo com uma necessidade natural, né, das crianças de verem, bom, eu falo assim, mas como é que a gente vai conseguir passar isso que eu falo para um outro segmento, de uma outra maneira, né, com registro escrito. Um desses jornais é o Boletim Comunitário Zona Leste, desenvolvido pelos alunos da Escola Municipal Chico Mendes. Na próxima edição, o tema central das reportagens será o meio ambiente. E os alunos e professores já estão trabalhando nas pautas e nas reportagens. Vocês vão ler no grupo essa reportagem
E, depois de terem lido, discutido sobre o que a reportagem está falando, vocês vão escrever com as palavras de vocês, numa folha para mim, a ideia central da reportagem. Neste primeiro momento, os alunos da professora Fernanda leram textos jornalísticos. Eles selecionaram as falas dos entrevistados e o assunto principal de cada reportagem. Familiarizados com a linguagem, eles vão a campo para produzir suas próprias entrevistas e o texto para o boletim comunitário. É na comunidade que os alunos buscam se informar sobre as questões ambientais. E nesse contato, muitos acabam se tornando agentes de desenvolvimento e de transformação no local onde vivem. Investigadores de sua própria realidade, eles se animam a fazer reportagens também na televisão. Você separa lixo seco e lixo orgânico? Isso eu não tomo muito cuidado, eu boto tudo junto. Como é que é ter essa experiência de participar de um boletim que vai tratar sobre os problemas, vai falar sobre a comunidade que você mora? É bem legal, assim, eu acho que influencia as pessoas a refletir um pouco mais, né? E ver, ajudar, né? Que aqui tem jogam bastante lixo no esgoto, eu acho que assim eles refletem mais. Ser alfabetizado não é só saber colocar uma letra do lado da outra, formar sílaba, formar palavra. Acho que também é saber ver o que está por trás daquilo que a gente está lendo, perceber aquilo que a gente, não só o que a gente está lendo, mas aquilo que a gente está vendo, né? Essa atividade que a gente fez hoje, de eles interpretarem o texto do jornal para ajudar a interpretar as entrevistas depois. Isso é ensinar a ler e escrever. Professor Paulo, o senhor gostaria de comentar a reportagem que a gente acabou de mostrar? Eu fico particularmente feliz, né, de ver uma professora de ciências na direção de um jornal, né, com ou sem o professor de português do lado dela, ajudando, porque a ideia geral do livro que deu origem a esse programa, né, veio justamente de uma birra de professor de português que cansou de levar o dedo dos outros no nariz porque a gente não ensinava os alunos a lerem e a escreverem, então os alunos não podiam responder as questões da prova de ciência, não conseguiam ler os livros de história, essa coisa toda. Então o livro foi justamente esse desafio, né, dizer o que seria ler e escrever numa aula de história, numa aula de ciências e tal. Eu fico bem recompensado assim vendo, né, uma professora de ciências tomando a frente de um jornal, botando os alunos a escrever, inventando assunto, porque escrever é escrever sobre alguma coisa, né? A gente já tem... é que é a questão. Fala. Obrigada. A gente já tem uma participação agora, professora, é da Rosemary, aqui do Rio de Janeiro. Olá, Rosemary. Boa noite. Eu sou orientadora supervisora do Teleposto Polo de Maricá. O texto de apoio à série apresenta-nos duas conceituações para a escrita privada e a pública, e afirma que é necessário que o professor seja professor e examine os textos para orientar minuciosamente as reescritas que irão qualificá-los. Sabendo que o número de alunos da turma ou o número excessivo de turmas em que o professor atua acaba fazendo com que o trabalho de texto na escola siga quase sempre um padrão de correção, que é assinalar erros de grafia e pontuação, gostaríamos que os especialistas abordassem a diferença entre a escrita privada e a pública, como melhor trabalhar com cada uma delas, de forma que todos os alunos da turma sejam alcançados. Boa noite e obrigada. Obrigada, Rosemary, pela sua participação mais uma vez aqui no Salto. Professor João. Bom, eu começaria dizendo que não existe escrita, embora eu vá discordar aqui do Paulo, não existe escrita privada. A escrita em si é sempre pública. Perdão, posso interrompê-lo já? De cara? Como ele cita, se eu não me engano, no seu texto, fala de um diário, por exemplo. Essa escrita não é privada, não é minha? Não, a escrita em si não. Agora, o que se escreve que é privado? São as instâncias em que eu uso a modalidade escrita da língua que podem ser públicas e privadas, do meu ponto de vista. Então, não diria que é... Por quê? Porque a escrita que eu uso na pública e a escrita que eu uso no que está se chamando aqui de escrita privada é o mesmo sistema. É uma mesma modalidade em que você tem objetivos diferentes. Você não só escreve sobre algo, como você escreve para alguém. Então veja, num diário, uma palavra para mim pode significar toda uma história e toda uma narrativa. Porque eu sou o leitor do meu próprio diário.
Enquanto que uma escrita em que eu vou levar para um outro ler, uma só palavra não diz tudo. E nesse sentido é que o instrumental é público e nós fazemos uso dele em instâncias privadas e públicas. Agora, como eu acho que essa é uma questão que a gente vai ter que retornar mesmo, tá? A Rosemary levanta a questão, dizer, como orientar minuciosamente a escrita dos alunos. Tá? Eu vou deixar de lado a questão, digamos assim, teórica do privado e do público, mas pensar a questão do como fazer isso. Aliás, a mesma questão já apareceu antes, né? Com o Johnny, já apareceu com o aluno com dificuldades, etc. Tá? Eu acho que a reportagem que a gente acaba de ver mostra, por exemplo, alguma coisa. Tá? Os meninos ao fazerem um jornal do bairro, tá? E estando como investigadores de sua própria realidade, tem o que dizer para aquele que não a conhece. Tá? E nem todos num jornal fazem a mesma coisa. Ora, se um aluno pode ser um bom investigador, ser um bom repórter, descobrir coisas para ir para o jornal, e não ser o redator da matéria. O revisor cabe a outro. Ok? Quer dizer, então é preciso eu saber também investigar a minha própria realidade de dentro da sala de aula. Eu vou provocar o senhor, mas daqui a pouquinho, porque eu vou lhe perguntar aí como é que fica o papel dessa revisão para quem é o repórter. Sim. Qual é o papel dessa, vamos chamar de correção aqui, tá certo? Mas eu vou voltar com essa questão já já. E agora a gente tem a Mônica. Bem, a pergunta vem do SESC. Marcos Bagno, em seu livro Preconceito Linguístico, fala da paranoia ortográfica, ou seja, faz duras críticas ao professor que mais procura erros do que acertos nos textos de seus alunos. Como conscientizar os pais e os diretores de escolas de que a importância do texto está na essência, no conteúdo, e não naquilo que é facilmente observável, no caso, regras de gramática? Professora Maria da Graça, eu queria falar um pouquinho também, botar um pouquinho mais de pimenta nessa pergunta, porque a gente brincava no intervalo e eu dizia que para algumas pessoas chega a travar, né, se você passa ao longo da sua história escolar tendo alguém apenas assinalando aquilo que você faz de errado e não aquilo que você construiu de positivo. Que impacto isso pode ter realmente nessa formação do aluno de leitura e de escrita também, além da pergunta aí que a gente acabou de ouvir? Sim. Então aí a gente tem duas coisas se confrontando. Em primeiro lugar, é fato que a gente precisa aprender ortografia. A escrita, e essa escrita que circula, em instâncias públicas, ela é uma escrita ortográfica. Você não vê revista, jornal, outdoor com erro de ortografia. Então, e a gente vive numa sociedade que é ideológica, a sociedade condena o erro de ortografia. Então, em primeiro lugar, a gente tem que dar um jeito de fazer os meninos aprenderem ortografia. Né? Tem N maneiras de fazer isso, algumas até bem interessantes. Por exemplo, desculpa interromper mais uma vez, mas por exemplo, acho que o professor se pergunta isso. Sim, por exemplo, me parece que a ortografia não é um balai de gatos, assim, não é um liberou geral. A ortografia tem algumas regras que podem ser descobertas pelos alunos, porque é aquilo que a gente descobre a gente não esquece mais. Então eu posso, por exemplo, trabalhar com meu aluno de 5ª, 8ª série, algumas regularidades da ortografia que vêm da morfologia. Eu posso botar meus alunos para descobrir, por exemplo, que o fizesse, tivesse, pegasse é sempre com 2 S's, porque isso aí é a desinência do imperfeito do subjuntivo, não tem exceção. E esse é um erro que os alunos fazem muito, eles confundem, querem escrever pegasse, escrevem pega-se ou escrevem com C. Esse é um erro que, se a gente criar oportunidades para eles perceberem, descobrirem as regularidades da ortografia, eles mesmos vão descobrir esse sistema e aí, quer dizer, em vez de a regra ser decorada simplesmente, ela pode ser descoberta e isso pode, eu acredito que funciona melhor. Agora, bom, então, em primeiro lugar, para mim, é preciso aprender a ortografia, mesmo regras da língua padrão, da língua culta que circula, né? Realmente, se você falar em público
e não fizer a concordância padrão, etc., você vai ser discriminado. E eu, professora, não quero que o meu aluno venha sofrer discriminação, humilhação. Então é preciso que ele aprenda a língua padrão culta para falar em público, para escrever em público. Agora, outra questão a que você perguntou é como fazer isso sem podar o aluno, sem humilhar, etc. Quer dizer, você tem que... Acho que a primeira coisa é o professor ter uma postura de acreditar na inteligência do aluno, na capacidade do aluno, na legitimidade da variedade linguística que ele traz de casa, e a partir daí, quer dizer, é preciso programar um ensino que permita ao aluno descobrir as coisas. A gente tem a participação agora da Andréia, do Tocantins. Olá, Andréia. Falo do teleposto do Colégio Estadual Vereador Pedro Xavier Teixeira, em Nova Rosalândia. Como tratar o uso da gíria pelos discentes, principalmente quando os mesmos a utilizam nas produções de texto, e isso sem podar o aluno ou causar qualquer tipo de inibição de sua criatividade? Boa noite e obrigada. Obrigada, Andréia. Professor Paulo. Eu queria... pergunta da... a Andréia está lidando mais ou menos com a mesma coisa que a gente estava discutindo, né? Eu acho que tem uma coisa que é fundamental que a gente comece a fazer e que o professor não costuma muito fazer, que é olhar e ler o aluno, tá? Quer dizer, quando se trata de ortografia, por exemplo, é muito comum o aluno ter problemas do tipo que a Graça levantou, quer dizer, está escrevendo levasse com C, ou está botando hífen ali e tal, e o professor está dando aula de ortografia de SZ, ou está dando aula de ortografia de GJ, ou de H, ou de uma outra coisa, porque é isso que está no livro didático, né? Então, uma coisa que eu costumo dizer para os meus alunos que estão se tornando professores de português é assim: ó, gente, a gente não tem programa, a gente tem um aluno e as suas necessidades. Quer dizer, se o meu aluno não está conseguindo, por exemplo, separar corretamente as palavras, eu vou ensinar GJ? Claro que não. Eu tenho uma filha de 10 anos, quando estava no segundo ano, há 2 anos atrás, ela me perguntou: pai, como é que se escreve anjinho? Quer dizer, quando perguntar como é que se escreve anjinho, é porque ela já detectou o problema ortográfico, que pode ser G ou J ali, né? Aí, quando eu digo, olha, como é que é anjo? Anjo é com J. Então, tudo que for de anjo vai ser com J também. Quer dizer, o que eu fiz? Eu resolvi um problema que ela tinha. Agora, se eu entro em aula, assim, de repente, digo, vou ensinar para vocês o G e o J, eu não estou resolvendo um problema. Eu estou criando um problema que não estava na cabeça dos meus alunos. E, normalmente, o programa de português cria problemas e não resolve problemas, né? Então, acho que a questão é essa: eu tenho que mandar meu aluno escrever para saber que hipótese ele está construindo sobre a língua escrita e, a partir daí, eu fazer o meu programa para esse aluno concreto que eu tenho aqui. Professor João já me olhou, eu sei que o senhor quer falar. Eu vou pedir 1 minuto, por favor, porque a gente precisa falar com a professora Jaina. Eu já lhe passo a palavra, tá bom? É rápido. Professora Jaina Bonfim vai falar com a gente direto do Maranhão. Olá, professora. É um prazer muito grande estar participando novamente do Salto para o Futuro e ouvindo todo o programa. O que eu gostaria de saber se os professores não concordam com o fato de que as concepções de linguagem, de língua e linguagem na escola, elas precisam mudar, porque às vezes acabam reforçando preconceitos, priorizando coisas que não são as mais importantes, que acabam por inibir o nosso aluno e fazendo com que ele, ignorando o que ele de fato quer dizer. Nós sentimos isso, priorizamos às vezes a ortografia e deixamos de perceber o que ele de fato quer dizer, como é que ele se expressa, o que é que ele realmente está nos dizendo. Então eu acho, e não sei se os senhores concordam, que deve-se começar a mudar realmente a concepção de linguagem na escola. Professor João. Eu acho que pensar a questão da concepção de linguagem, eu acho que é a grande novidade, digamos, dos anos 80 no Brasil na discussão do ensino de língua portuguesa. É uma área que seguramente faz uma diferença enorme entre aquilo que se pensava nos anos 70 e o que passou a predominar a partir dos anos 80. E eu acho que eu vou aproveitar um exemplo de criança, tá, para emendar na fala da Joina. Já na década de 90, começo dos anos 90, eu usei um texto de uma criança de 1ª série que escreve um texto sobre a escola e diz que a escola é muito bonita e limpa, etc. E lá no meio ela começa a dizer que a escola não pode trazer ovo na hora do lanche, que tem muitas coisas no lanche,
e que não pode repetir no lanche, e de repente a frase seguinte é: e tem gente que repete no lanche. E quando ela escreve tem gente que repete no lanche, ela escreve praticamente tudo juntado, uma juntura vocabular inteira, quase toda a frase, são só uma segmentação em todo o enunciado. Bom, é óbvio que ela quis marcar, se a gente quiser, no sentido que o Paulo estava colocando, ouvir o que os nossos alunos dizem e enxergar o que os nossos alunos dizem, ela quis marcar graficamente aquilo que fazemos quando fazemos denúncia. O ato de denunciar ou é em tom mais alto ou em tom mais baixo do tom com que nós falamos normalmente. Quer dizer, e ele quis marcar esse tom. Como eu vou marcar isso na escrita? Uma criança de primeiro ciclo escreve tudo junto. Quer dizer, eu acho que essas construções de possibilidades de nós enxergarmos os alunos, de um lado. De outro lado, o aluno enxergar coisas. Quando o Paulo falava o exemplo da sua filha, eu me lembrei da minha filha que um dia, no segundo ano de escolaridade dela, nessa época não era ciclos, estava aprendendo a usar vírgula. E chega e me pergunta: pai, vírgula aqui diz que é quando a gente faz uma pausa. Então, onde que eu ponho a vírgula na palavra demoradamente? Porque ela é muito grande, eu tenho que fazer uma pausa no meio. Tá. E aí ela pôs, eu digo, põe uma vírgula onde você faz pausa. Se a professora disse que é onde faz pausa, e leve para ver o que a professora vai dizer. Né? Quer dizer, ao mesmo tempo você tem assim, capacidades que os nossos alunos têm, por exemplo, os sons. Há uma regra de um aluno de 7ª série, ao menos do meu convívio de experiência, que simplesmente pega e diz assim, olha, já sei, se escreve sempre esse som com um X depois de N. Bom, na verdade, não é. Você tem enchente, não, é com CH. É uma questão de você juntar derivação de palavras com ortografia. Só que nós ensinamos isso como capítulos separados. Ok, a gente tem uma participação agora da Juraci, do Rio Grande do Norte. Olá, Juraci. Aqui é a professora Juraci Araújo, da Escola Estadual Coronel Silvino Bezerra, na cidade de Florânia, estado do Rio Grande do Norte. A minha pergunta é a seguinte: o fato de pais dos alunos não saber ler nem escrever influencia o aprendizado da leitura e da escrita? Boa noite, muito obrigada. Obrigada, Juraci, pela sua participação mais uma vez aqui no Salto. A professora Maria da Graça. Por um lado, me parece que se o pai do aluno não sabe ler, quer dizer, se a família não é uma família letrada, isso deve ter alguma influência, sim, na concepção de língua, na familiaridade que o aluno tem com a língua, com a escrita que circula no livro, no jornal, etc., porque ele deve ter um convívio pequeno com essa língua escrita fora da escola, ou antes da escola. E isso diz lá o Bourdieu, um sociólogo francês, que esse processo de socialização primária que acontece na infância, na família, é importante, quer dizer, o conhecimento que essa criança vai levar para a escola com relação à escrita é diferente do conhecimento que uma criança, de uma criança de classe média que tenha livro e revista em casa. Agora, por outro lado, certamente o fato de o pai da criança, a mãe da criança não saber ler, não é impedimento para que essa criança aprenda a ler, e muito menos para que ela seja um bom aluno na escola, seja um bom leitor, um bom escritor. Vamos lá, Mônica. Pergunta do Sesc Crato. Como trabalhar com a criança a leitura e a escrita numa perspectiva crítica diante do mundo? Obrigada ao pessoal do Sesc Crato, no Ceará. Né? Obrigada pela participação de vocês aqui. Professor Paulo. Volta àquela ideia, tu tem que olhar para o aluno e tem que escutar o aluno. Né? Quer dizer, eu tenho relato de aluno assim, de 4ª série que não sabe nome de cor. Não sabe o que é verde, o que é amarelo, o que é azul. Por quê? Porque ninguém nunca não ensinou. Né? Quer dizer, a criança, ou a mãe está fora o dia inteiro, o pai está em algum outro lugar, ela é criada pela irmã mais velha que tem 4 anos mais do que ela, e ela não tem quem converse, não tem quem diga, e a criança... E na escola, nunca ninguém disse isso. E aí quando a criança se revela como não sabendo o que é amarelo, o que é vermelho, o que a professora costuma fazer? Ficar escandalizada que a criança ainda não saiba essas coisas que a criança veio aprender na escola, mas que devia ter aprendido antes de ter entrado na escola.
Quer dizer, a nossa escola é muito isso, é uma escola de cobrança. É uma escola que cobra, quer dizer, a escola quer que o aluno já saiba isso, aquilo outro, e a escola não ensinou isso, então a criança tem que aprender isso na escola. Quer dizer, eu acho que é um pouco a ideia assim do pai analfabeto. Ok, bom, infelizmente eu vou ter que interrompê-lo, que hoje o nosso tempo está corrido, a gente recebeu muitas perguntas, então no próximo bloco os nossos convidados vão fazer um resumo do que foi discutido no primeiro programa da série Ler e Escrever, Compromisso da Escola. Salto para o Futuro volta já. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute a participação das diferentes áreas do conhecimento no trabalho com a leitura e a escrita. A partir de agora, os nossos convidados fazem um resumo do que já foi discutido. Eu quero voltar pelo professor Paulo, porque eu precisei interrompê-lo no bloco anterior. Por favor, professor. Não, eu queria pegar a resposta da pergunta da Juraci, né, como é que a gente faz para ensinar. Eu acho que a gente, professor, tinha que pensar em como é que a gente aprendeu. Sabe, quer dizer, como é que eu me tornei um leitor crítico, como é que eu aprendi a escrever, onde é que eu aprendi a ortografia, como é que essa coisa aconteceu comigo, quer dizer, pensar na minha experiência de aluno, né? Porque eu acho que a gente vira professor muito mais porque foi aluno do que porque fez uma licenciatura, né? E eu acho que a gente tem que ser, numa certa medida, assim, o próprio mestre em vários sentidos, né? Até porque eu acho que a gente tem que sentar na primeira fila da aula que a gente está dando e prestar atenção no que a gente está dizendo, até para aprender o que a gente vai dizer melhor, e pensar muito mais no que como é que eu aprendi, do que nesse cara que escreveu aquele livro. Tá? Claro que eu já tenho que ler o que os outros disseram, mas eu não posso esquecer de mim, e eu acho que isso é uma coisa que o professor esquece muito frequentemente. Mas quando a gente começa a dar aula, a gente acha que tem que fazer o que os outros fazem e esquecer aquilo que aconteceu com a gente. Ok. Professora Maria da Graça, seu destaque para esse último bloco. Sim, eu gostaria de deixar um recado para o professor Johnny de Rio das Ostras e para todos os outros, porque eu tenho falado ultimamente que o professor de português é o ser mais desamparado do planeta. Porque, por um lado, o saber que ele tinha, que é o saber da gramática e tal, é um saber que foi desautorizado. E, por outro lado, enfim, é um professor que batalha, que luta, que quer acertar e que encontra uma série de dificuldades, entre outras, essa que o professor Johnny colocou, das crianças que não estão no ponto em que a gente gostaria que estivesse. E me parece que a saída para essa situação é uma saída coletiva, é uma saída da escola se organizar internamente, da escola criar condições para resolver esses problemas, ou criar condições através de cursos específicos, paralelos, de acordo com as necessidades desses grupos, ou criar soluções em termos de pensar atividades como, por exemplo, essa que foi mostrada do jornal, que é uma atividade que dá sentido ao ler, ao escrever, ao planejar, ao participar. Enfim, eu queria principalmente dizer ao professor Johnny e a todos os outros que esse é um momento realmente de aperto para nós, professores de português, e que a saída, eu acho que é a gente pensar junto em como se organizar para enfrentar esses problemas. Ok, professora, obrigada. Professor João Vanderlei. Bom, eu acho que eu gostaria de ressaltar uma questão. Todas as perguntas apontaram para questões das nossas mazelas sociais e das nossas mazelas na educação e das nossas escolas. Eu queria dizer que eu sou filho de analfabeto. E eu não tenho nenhuma vergonha em dizer que sou filho de analfabeto. Meu pai criou um sistema dele próprio de anotações para aqueles que vinham ao seu bulicho, no Rio Grande do Sul, e compravam a crédito. Então eu queria dizer à professora Juraci que, obviamente, os pais não saberem ler influencia o aprendizado. Tá? Mas seguramente eu tenho confiança absoluta nos professores brasileiros e nas crianças brasileiras, que se nós deixarmos as crianças brasileiras lerem, se deixarmos as crianças brasileiras nos ensinarem, porque é o significado do novo que elas nos trazem,
Talvez a gente não encontre tantos oblatas. Obviamente, meus irmãos mais velhos foram para a escola antes de mim, e eu vi circular na minha casa uma Bíblia, um livro de rezas e alguns livros escolares. Mas eu acho que uma questão colocada pela graça é fundamental. Tá? É preciso que que a gente dê sentido àquilo que faz. Sem sentido, nada adianta. Ok. Bom, o primeiro programa da série Ler e Escrever, Compromisso da Escola, fica por aqui. Eu quero agradecer as presenças do Paulo Coimbra Guedes, professor do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do João Vanderlei Giraldi, professor do Departamento de Linguística da Unicamp, e da Maria da Graça Costa Val, professora da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu agradeço também a professora que participou do debate ao vivo, a professora Joina, direto do Maranhão. Você pode encontrar os textos referentes a esta série na página do Salto para o Futuro na internet. O endereço é www.tvabrasil.com.br/salto. Amanhã vamos conhecer 3 experiências que trabalham a leitura e a escrita nas áreas de História, Língua Estrangeira e Literatura. Até lá, Salto para o Futuro, 10 anos acompanhando a educação brasileira.